Olá, vamos para mais um vídeo e eu quero falar nesse vídeo sobre uma retrospectiva dos últimos meses, o que está acontecendo nas finanças no Brasil, no mundo, qual é a repercussão que isso tem no mercado financeiro, a bolsa subindo nesses primeiros 3 meses do ano, o dólar caindo, o que está acontecendo e qual a perspectiva disso para o restante do ano e os demais, na sequência, 2023, enfim, qual é a repercussão disso? Do ponto de vista de como é que você se posiciona em termos de investimento em renda fixa e renda variável, como é que fica o tesouro direto, que é no momento a renda fixa que está aí sendo favorável pela taxa de juros altos, o juros vai subir, a inflação está subindo também, enfim, toda essa situação repercutindo no mundo financeiro. Bom, essa é a introdução para dizer o seguinte: você precisa estar informado para você entender como é que você vai se posicionar financeiramente, como é que você vai fazer com o seu dinheiro. Então a informação é tudo para isso. Então eu vou fazer um mix aqui rapidamente, juntando os principais pontos, no meu ponto de vista, do que está acontecendo agora. Estamos no final de abril de 2022, tá bom? Mas antes disso, te inscreve no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram. E conheça também o meu curso de finanças, onde você tem todo o caminho de colocar em prática as finanças do ponto de vista assim de atingir os melhores resultados para a independência financeira, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo? Nós estamos como eu falei, em abril de 2022 e no Brasil nós temos um ano eleitoral, um ano em que normalmente é marcado por incertezas, com questões políticas que muitas vezes afetam então o rumo das finanças. Independente disso, nesse momento, o que está acontecendo no Brasil e mundo, né? Fazendo uma leitura rápida. Bom, o Brasil é um dos países que formam o chamado BRIC, né? Então, o Brasil, tá? O B de Brasil, R de Rússia, tá? O R de Rússia, o I de Índia, C de China e depois tem a África do Sul. Bom, desses países, os investidores internacionais estão vendo o Brasil como uma alternativa melhor. Tá? A Rússia nem se fala, né, que está totalmente fora. A China tem as suas incertezas. A Índia também não passa por um momento de atratividade. Bom, então para o futuro o Brasil está tendo isso. Prova disso, tá? Então é que nós temos nesses primeiros 3 meses do ano uma situação interessante. Em torno de 65 bilhões de reais de investidores externos entrou no Brasil em 3 meses. E o ano passado foram cento e poucos bilhões, ou seja, 101 bilhões, para ser mais preciso. Então, isso reflete que a tendência tá muito forte na visão dos investidores internacionais para, então, essa situação, digamos, do Brasil, favorável em termos de possibilidades. Então, se tiver que colocar os países do mundo, os emergentes, como eu falei, do BRIC, então o Brasil é o que está na melhor posição. Então, isso é uma coisa para levar em conta. Bom, a Bolsa subiu nesses últimos 3 meses, o dólar caiu. Tá? Então, por que isso aconteceu? Basicamente por essa situação, ou seja, os investidores internacionais, grandes instituições, eles têm o dólar, né, converte em reais, esse dólar entra na economia brasileira e, ao mesmo tempo, então o dólar, com a lei de oferta e demanda, o dólar sendo maior a quantidade, o valor dele em relação ao real, o real termina sendo mais apreciado, valorizado. Com isso, então, a bolsa sobe, porque esse dinheiro em reais termina sendo canalizado para a bolsa. Então, isso é uma razão de por que aumentou. Então, o dólar caiu, a bolsa aumenta por causa dos investidores internacionais no primeiro momento. Um aspecto. Outro aspecto também tem a questão de commodities, ou seja, as exportações brasileiras de minérios, né, de produtos do agronegócio, alimentos, enfim, isso no mundo tem sido um atrativo ou um benefício para o Brasil, que é um grande exportador desses mercados aí. Bom, então isso é outro aspecto positivo. Tem mais que eu vou falar em seguida aqui, especificamente para justificar uma possibilidade dentro da bolsa, dentro da renda variável. Bom, essa é uma pequena introdução. Então, o investidor externo está ajudando nessa situação econômica do Brasil e passando por cima de todos os aspectos que podem surgir em termos assim de dúvidas e incertezas no momento de eleição e essas questões de inflação alta e uma questão econômica interna que ainda está para ser resolvida.
Então, isto é um fato. Tá? As causas, então, são essas, e a atratividade, indo para outro aspecto positivo também, para quem busca ter uma parte do seu dinheiro em ações, é uma relação que existe, que é o PL, que é preço sobre lucro. Se for feito uma medida agora, nesse momento, em abril, final de março, existe esse coeficiente é 6, ou seja, você leva, pegando o índice Bovespa, você tem o Bovespa, o BOVA11, então com uma relação de 6, ou seja, você levaria 6 anos para ter o seu dinheiro de volta. Então isso é uma atratividade em relação, por exemplo, ao mesmo momento no ano passado, onde essa atratividade era 21, ou seja, você levaria 21 anos. Isso são dados que eu tirei do site Ocean 14, que é um site que tem informações bastante detalhadas sobre o mercado financeiro. Então, esse é um índice de atratividade. Então, isso são informações para você ir se abastecendo. Então, existe um cenário internacional influindo aqui no Brasil, existe essa atratividade, então isso vai se juntando. Outro ponto, tá, é o seguinte: esses investidores já entraram. Então, a pergunta que pode se fazer é se ainda é tempo de você, com calma, escolhendo ações que vão ter esse processo de benefício em termos de crescimento. E a resposta que se tem, pelo menos à vista que o mercado abre para todos, é o seguinte: primeiro, os investidores eles procuram as grandes empresas. Então, as maiores empresas da Bolsa já estão, digamos assim, num preço que está maior do que seria mais recomendado. Mas existe um grande grupo de empresas boas, que são as empresas médias e pequenas, entre aspas, as chamadas small caps, que elas ainda não foram, digamos, não recuperaram a perda que tiveram. Então, elas teriam aí, tem que selecionar para examinar aquelas que são o joio do trigo, como se diz, né? Porque tem umas que, embora sejam do grupo de small caps, não são, por problemas de setor, por problemas de mercado, enfim, no momento não são boas. Então tem que ver qual é aquela que é mais recomendada. Então tem um setor que pode ter, num segundo momento, talvez segundo semestre, uma atratividade para entradas. Segunda coisa é inflação alta, a inflação no Brasil ainda está alta e em consequência a taxa de juros está alta. A taxa de juros elevada, está a Selic hoje 11,75, tá? Com viés de aumento agora no início de maio, deve ir a 12 e deve aumentar um ponto percentual, então 12,75. Então isso talvez não mexa até o final do ano, mas talvez isso seja um incentivo para a renda, talvez não, é um incentivo para a renda fixa. Bom, também isso é um atrativo para quem vem com um dólar lá de fora, ou seja, tem o mercado de renda variável, de ações, tem o mercado de renda fixa. Internamente, está dentro da renda fixa, então pode-se ver dentro das alternativas para de investimento, que é pós-fixado, pré-fixado, tem aí a questão dos pré-fixados. Então você pode comprar, por exemplo, títulos do governo pré-fixado, pequenas partes com risco, né? Se você correr o risco de, por exemplo, se você tem o risco de lá no vencimento você ter a inflação explodindo mais do que está hoje, né? E você perder dinheiro, tá? Porque você deixou o seu dinheiro, perdeu a oportunidade. Então você teria uma taxa maior lá na frente, mas também tem a possibilidade, então risco e retorno, de que a taxa de juros futuro caia. No processo de marcação ao mercado, se você resgatar antes, você então vai realizar um ganho, né? Um ganho por esta redução de taxa, maior do que você teria lá no vencimento. Bom, então são situações para ir elaborando, então na renda variável, na renda fixa, e por fim, mais um outro ponto importante é de você ter diversificação de carteira, ou seja, ter alguma coisa, por exemplo, além dessa renda fixa, da renda variável nas ações, essas situações de mercado favoráveis, você levar em conta também mais duas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, é o mercado internacional, ou seja, você ter alguma exposição de 5, 10, 15% em termos de ações de outras empresas fora do Brasil, ou seja, você dilui, diversifica uma carteira. Isso para quem já está mais avançado no processo, não é para quem não tem ainda não tem reserva de emergência, não é para ficar de olho nisso ainda, porque isso é mais adiante.
Então, BDRs, por exemplo, fundos de BDRs, que são empresas lá fora. Você pode comprar aqui direto na bolsa também. E, por fim, está o mercado de fundos de investimentos imobiliários. Bom, a retomada, o pós-pandemia, está dando sinais de que os prédios de escritórios estão sendo retomados, aquele negócio do comércio online vai continuar, sim. Então, fundos de investimentos imobiliários logísticos, fundos de investimentos imobiliários referente a tijolos, ou seja, de prédios de escritórios e prédios bem localizados, eles vão continuar como já foram, tá? Tem a possibilidade de retomada. Então, isso é um ponto para ficar então sendo visualizado. Concluindo esse vídeo rapidamente, nós vimos que a bolsa está subindo, tá? O dólar está caindo, nós vimos que as instituições internacionais estão entrando, tá? Com valores significativos em relação ao ano anterior, uma atratividade na bolsa no momento em relação ao ano anterior, taxa de juros com tendência de alta, então agora, embora o mercado futuro sinalize que os juros vão cair. Então é uma questão para ver em termos de pré-fixados. Enfim, fundos imobiliários, a última coisa que eu falei, pós-pandemia, estão aparecendo por aí, tá bom? Então, rapidamente, essa foi uma retrospectiva dos últimos meses e um cenário para os próximos meses aí, tá bom? Espero que tenha sido importante, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!